Falar com a Janaína Depinê, que é a nossa consultora de etiqueta, né? Ela vai ensinar como utilizar o telefone celular da melhor maneira possível, não é? Então a gente vai sentar com ela agora. E você que faz uso do telefone celular em lugares públicos vai poder aprender um pouco mais como fazer isso melhor, né? Tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda, Janaína. Vou passar aqui na frente de você, sei que a etiqueta não manda isso. Bom dia, Maurício. Bom, uso do celular, né? Todo mundo já deve ter estado em um ambiente, em algum lugar, em que se sentiu incomodado por alguém que estava utilizando o celular de maneira indevida, falando muito alto, de repente, não sei, falando de assuntos também desagradáveis. Atendendo onde não deve. Não é só o volume da voz, mas também o tipo de assunto, né, Janaína? O celular, ele é um prato cheio. E porque todo mundo hoje tem celular, né? São 128 celulares para cada 100 habitantes. Uau. Ou seja, tem mais celular do que gente. É verdade, tem gente que tem 4 celulares, né? Eu tinha 3, perdi um, foi assaltada, mas tinha 3. Então, assim, hoje a gente vive refém do celular e também depende muito dele. Eu me lembro, o pastor já deve ter mais ou menos a minha idade, quando não havia celular. Sim. E, assim, eu lembro, fazia 2 faculdades e fazia estágio, então eu saía de casa de manhã, minha mãe só ia ter notícia minha à noite, quando eu chegasse em casa. Uhum. Porque eu não tinha meio de comunicar com ela, né? A não ser que você ligasse de um público. De um público, às com vezes aquelas fichas assim, partidas. Isso. Então eu tinha, ainda peguei a fase do cartão, né? Mas eu tinha que ligar e avisar, mãe, tô indo para outra faculdade. Então, assim, era entre um trajeto e outro. Então a mãe tinha que confiar, entregar para Deus mesmo, porque ela não ia ter notícia. Hoje não, você acha seu filho, localiza. Eu até vim dar essa entrevista com o celular normal. Né? Inclusive o celular está combinando com a sua roupa. Você vê que a Janaína ela é muito chique, né? Ela deixa a gente aqui. É muito legal. Não é para combinar, foi coincidência. Mas você acha que mulher tem coincidência? É para diferenciar dos homens da casa, né? Que deles é todo certinho, então o meu é mais de mulher. Hoje, você tocou num assunto interessante, a gente vai falar, claro, da etiqueta, do bom senso do uso do celular, mas é interessante porque a gente até falou isso aqui muitas vezes, como o celular tirou um pouco do relacionamento familiar, a gente estava falando sobre redes sociais, mas é impressionante, é exatamente isso, quando a gente tinha contato, mas pela confiança com a família, era aquela coisa, você saía de casa e você tinha contato com sua família só à noite, porque onde você trabalhava, só o telefone público mesmo, até o telefone de linha era muito caro, e nem todas as famílias tinham telefone de linha. Eu lembro que uma linha de telefone em casa, às vezes custava R$3.500 a R$4.000. Claro, caríssimo. As pessoas compravam como investimento. Então, assim, hoje não. Hoje você vai lá, R$10, você compra um chip, coloca no celularzinho que você paga até R$ 79,90 numas casas. E a comunicação ficou desenfreada. Você acha que isso também prejudicou um pouco o relacionamento? Muito. O que era para facilitar relacionamento, meio que prejudicou um pouco, né? Na verdade, eu vejo isso, e é uma reclamação dos pais, né? Vejo, eu tenho filho adolescente. Eles gostam de ficar, se eu estivesse aqui, se fosse uma adolescente tradicional, eu ia estar contando o que estava acontecendo minuto a minuto, ou conversando com outras pessoas. Então as pessoas não se desconectam e não se conectam mais umas com as outras. Parece que é mais interessante o universo virtual que está acontecendo aqui, principalmente dos smartphones, né, que são esses celulares que navegam na internet, tem 1000 aplicativos, do que a conversa pessoalmente. Eu acho que isso a gente tem que falar disso. Mas antes, talvez começar pegando as coisas principais, pensando assim, dirigir ao celular. Isso é uma coisa que deve ser evitada. Já dá multa. Isso não é um problema de etiqueta, é um problema de lei, né? Não, problema de lei. E assim, eu vou falar que eu fazia isso muito. Às vezes eu deixava para ligar justamente na hora que eu ia dirigir, porque numa grande cidade você fica muito tempo no trânsito. Então eu falava, nossa, eu tenho que ligar para Beltrano, fulano, vou fazer isso quando estiver no trânsito. E, além de ser errado, né, ir contra a lei de trânsito, foi comprovado que 80% pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, que pesquisa esses assuntos, que 80% das pessoas que usam o celular dirigindo, elas perdem a atenção.
E, além disso, o efeito seria similar e tão fatal quanto dirigir alcoolizado. É porque você perde o reflexo. Acho que até, às vezes até pior, porque o cara que está alcoolizado, é claro que ele perde o reflexo, mas ele fica tentando prestar atenção. Quem está no celular nem olha para frente, fica olhando pro celular o tempo todo. Tem gente que manda SMS, mensagem de texto dirigindo, né? Então, isso é gravíssimo, não se pode dirigir. E é interessante que você entre, então, no carro, desligue o celular ou deixe no silencioso. Evita até deixar no silencioso, senão você fica assim, dirigindo com um olho no gato e outro no rato, né? Um olho na direção e outro no celular. Desliga, quando você chegar ao seu destino, você liga, vê quem te ligou e retorna. Isso é mais correto. Mas tem gente que é tão viciado no celular que não consegue, não consegue. Não consegue fazer virou isso. Uma doença. Mas você não acha, por exemplo, se o indivíduo colocar aquele sistema que atende pelo alto-falante do carro, não seria mais seguro? Porque aí funciona mais ou menos como alguém que está do seu lado no carro, né? É mais seguro, mas ainda distrai. Mas a pessoa que está do seu lado no distrai carro... também. Pois é, mas você consegue focar no trânsito, né? Com a pessoa do seu lado. Eu não tenho problema nenhum, por exemplo, ter alguém do meu lado batendo papo comigo. Aliás, eu até prefiro do que estar sozinho, ou do que ficar calado com a pessoa no trânsito. Obviamente, com uma mão no celular. O do celular eles dizem que é o problema de você, até aquela função de você ligar, de atender, até mesmo no volante. Eu estou dizendo aquela que você atende no alto-falante. Não, esse mesmo. Quando ele liga, os dados que eu estava até lendo, você pode até me corrigir, ele tem que, até para atender, ele tem que dar alguns comandos. Então, o código de trânsito meio que também fica meio pé atrás com isso, porque talvez a pessoa não tenha tanta habilidade de atender e desligar, porque você aperta acho que um botão para atender, ele não atende automático, né? Então, daí isso eles pegam, mas também... Que é o sistema Bluetooth, sim, né? Sim. Ele também tem esse lado que você tem que operar. Eu também ganhei um aparelhinho uma vez do meu marido achando que ia resolver isso, que é o hands-free, que é tipo um ponto eletrônico, né? Você coloca no ouvido e aperta e vai falando. Mas quando você quer ligar para alguém, você tem que discar. Então, acaba que é melhor não usar. Então, entrou no carro, desligou o celular. Proteção para quem está dirigindo. Isso, proteção para quem está no trânsito e para quem está dirigindo. Agora, a pessoa que está no meio do público, por exemplo, nós estamos aqui no estúdio, daí tem alguém sentado no estúdio, toca o telefone, só de tocar o telefone e não ter colocado no vibracal já começa a falta de bom senso. Fala um pouquinho sobre até o vibracal. Acho que é melhor falar do vibracal do que atender, porque tem o vibracal e tem atender, né? Tem. Que a pessoa tem que colocar no vibracal para realmente cinema, um estúdio de televisão, um consultório médico. Quando você está em qualquer local que tenha público, você deixa o celular desligado. O silencioso, que é colocar no vibracal, você tem que tomar cuidado porque ele faz barulho mesmo assim. Se é um teatro, você escuta... Então, desliga. Não é possível que você está no espaço e não possa ficar desligado. Então, as pessoas estão tão apegadas ao celular, e eu senti isso quando eu fui assaltada, foi um ótimo exercício, assim, roubaram meu celular e eu... De repente, me vi sem o aparelho e tive que lidar com isso. Foi ótimo. Foi um exercício de aprender a Mas isso desplugar. Talvez a carência das pessoas de se sentirem importantes, né? Exatamente. Né? Por isso ela quer responder, porque eu sou importante para... Eu preciso responder essa pessoa. Está ligando para mim, eu preciso responder. Ou até para saber da vida dos outros, viu, gente? Porque tem gente que fica assim, ó, Instagram... Você viu que o fulano tá com tal fulano? Daí entra no Facebook... Então, a revista Veja trouxe uma reportagem essa semana falando aquilo que muita gente já comenta, a inveja tem Facebook, né? Mostrando que as pessoas, que gera uma insatisfação muito grande do outro olhar a sua vida bem-sucedida. A gente sabe que a inveja existe, é um mal, mas quando você fica... Eu vejo que muitas pessoas provocam isso. Quando elas viajam, em vez de elas estarem concentradas em viver aquele momento, em curtir a paisagem, elas estão lá, olha eu na Torre Eiffel, olha aí o pastor Jean dando entrevista, olha aí o Maurício, sabe, fica todo mundo o tempo inteiro contando como se fosse um reality show da própria vida. Sim, sim. E a palavra diz que eu tenho que diminuir para que Jesus cresça em mim. Sim. E as pessoas estão muito cheias de si. A minha vida, a minha comida, as pessoas põem no Instagram, olha o meu prato, olha o meu amor, olha como eu amo meu marido. Você disse que abriu muito a vida, que não é errado a gente publicar fotos, mas tudo com a falta de senso, né? Então isso propiciou que as pessoas fiquem completamente escancaradas para a vida. Né? Na verdade, eu fico pensando nisso que você está falando. Eu achei muito interessante você tocar nesse ponto, embora não fosse exatamente essa a nossa primeira ideia, mas essa questão do uso do celular como uma forma de registrar também a sua vida real, é como se as pessoas, assim, elas quisessem de fato, né, dizer para os outros o que elas têm, oferecer para as pessoas aquilo que elas pensam
que vai ajudá-las a serem valorizadas pelo outro, não é? E é uma carência muito grande. É uma carência. Toda vez que eu observo as pessoas que postam muito sobre si mesmas, assim, é diferente você fazer até um marketing pessoal é importante, mas tem gente que posta em excesso, você nota que a pessoa tem uma autoestima baixa. Sim. Isso é uma coisa básica, porque ela precisa se autoafirmar o tempo todo. Olha como eu sou boa, olha como eu vou nos lugares, olha como eu sou chique, olha como eu viajo. Então ela tem essa necessidade. E aí, além disso, tem uma questão de segurança. Tem pessoas que têm aplicativos hoje que mostram minuto a minuto onde a pessoa está.